Olá, pessoal, boa noite, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez com vocês a live entre irmãos, mais uma quinta-feira cheio de bênçãos, mais uma quinta-feira de grandes expectativas, mais uma quinta-feira de aprendizado, né? Hoje nós temos aqui um convidado bem especial, o pastor Wellington Rodrigues, lá de Gumaquém, é o pastor vice-presidente do Ministério Moca. Ele atendeu nosso chamado, nosso convite. Estamos honrados, sentindo muito honrado pela presença do pastor. E também está ali em cima conosco o nosso querido, conhecido, famoso Léo Socada, né? Nosso primo. E hoje o Gutierre não está presente, né? Hoje quem não está presente é o Gutierre. Eu não sei, ele deve estar trabalhando, mas graças a Deus que está trabalhando, né? E hoje nós temos bastante coisa para falarmos. O tema hoje é sobre o Espírito Santo de Deus, que está fundamentado e baseado em João 14, versículos 16 e 17. E estamos aí felizes, porque mais uma semana, mais uma quinta. Isso! Caiu? Bom, a paz do Senhor a todos. Deixa eu dar uma assumida aqui. Caiu de novo. Pagou. Ah, tá. Vai lá. Voltando aí, sempre tem esses contratempos aí, né, na parte da tecnologia, da conexão, mas isso não vai nos impedir de nós falarmos aquilo que Deus tem a falar conosco nesta noite. Você que está aí nos assistindo, sejam bem-vindos. Quero fazer um pedido a vocês. Vão lá no seu WhatsApp, no seu Facebook, no Messenger, nos grupos, no Instagram, onde você estiver, nos grupos, compartilhe agora essa live, porque eu tenho certeza que vidas serão alcançadas, pessoas vão ser restauradas, vão aprender muito mais com Deus, porque hoje Deus vai usar o pastor Wellington Rodrigues para falar conosco. Né? Antes de nós passarmos para o Cleverson falar alguma coisa e o pastor Wellington se introduzir, gostaríamos de fazer uma oração, né, para nós iniciarmos essa live, para Deus estar ali abençoando, né, em nome de Jesus. O pastor, vamos então, tá orando? Amém. Deus amado, muito obrigado, Jesus, por essa noite maravilhosa. Estamos felizes porque Tu és um Deus de amor, um Deus, Pai, de uma graça, Pai, imensurável, de uma misericórdia maravilhosa. Deus, Tu és um Deus de amor imensurável e incondicional. Pai, nós te agradecemos por esse amor que foi demonstrado naquela cruz. Nós agradecemos pelo Teu Espírito Santo, pela Tua presença. Não somos merecedores, não somos nada, mas Tu és um Deus que nos alcança, nos amou primeiro, nos fez acreditar e crer, Pai, que nós somos importantes na Tua presença. Senhor, o Teu amor nos constrange, o Teu amor nos convicta, que nós devamos seguir mais e mais adiante da Tua presença. Nessa noite, abençoa os irmãos que estão agora nos ouvindo, que essa live venha ser alcançada os corações, as vidas, não só no Japão, no Brasil e em outros lugares da parte do mundo. Pai, nós temos amigos em vários lugares do canto do mundo, Deus, que essa live venha alcançar e falar a cada um deles. Que cada um venha, Senhor, também ser trabalhado, Pai, através dessa mensagem que o pastor vai hoje falar conosco. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Ok, Cleverson, fica à vontade de falar, após o pastor vai estar se introduzindo. Amém. A paz do Senhor a todos. Bom, vamos iniciar a live. Bem-vindo a todos. Irmã Karen, Diácono Anderson Rios, irmão Eliseu de Lima Barbosa, a paz do Senhor, missionária Rosângela, a paz do Senhor, bem-vindo a todos. Amém? Então, vamos então ler um texto para então a gente dar início à nossa live, ok? Vamos abrir aí a nossa Bíblia em João, Evangelho de Jesus, segundo relator João, capítulo de número 14, no versículo de número 16 e versículo de número 17. João, capítulo 14, versículo de número 16 e 17. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou, diga amém. Escola Bíblica ou Dominical. Amém? Amém. Diz assim, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique
convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém. Então, esse é o nosso texto inicial. Hoje vamos falar sobre o Espírito Santo, mas antes eu quero pedir para o nosso pastor Wellington se apresente para o nosso público, por favor. A paz do Senhor a todos, que todos os nossos irmãos que estão nos assistindo, tanto aqui do Japão quanto do Brasil. Como já foi dito, eu sou o pastor Wellington, sou pastor vice-presidente das Assembleias de Deus, Ministério de Moca, aqui no Japão. Estou trabalhando no ministério já há 16 anos, pastoreando igreja desde 2007, pastor de tempo integral desde 2017, e Deus tem nos abençoado ao longo destes anos. Temos feito a obra do Senhor e falado a palavra de Jesus em vários estados, várias províncias aqui do Japão, e, por bondade de Deus também, alguns países fora do Japão, na Europa, Deus no Brasil, também já estivemos, e Deus tem assim nos abençoado. Amém? O tema é um tema muito importante, principalmente para os dias que nós estamos vivendo. Dias muito complicados, dias que o apóstolo Paulo já havia predito que seriam tempos trabalhosos. Esse tempo trabalhoso nós estamos vivendo hoje. Sim, pastor. Pode falar, pastor. Algum problema aqui? São um tempo muito complicado, um tempo muito difícil. Temos observado que, ao longo dos anos, tem a Igreja de Jesus, a Igreja do Senhor como um todo, tem passado por algumas crises. Nós olhamos, muitas vezes, somente as crises externas, né? Mas há uma crise interna, e a igreja está sofrendo já há alguns anos com essa crise interna. E o que é essa crise interna? É uma crise de distanciamento de Deus, distanciamento de uma vida de oração, distanciamento de uma vida de meditação nas Escrituras. Então, eu tenho certeza que aqueles que ainda têm sede da palavra, a live desta noite vai ser de grande bênção para a vida deles. Ok? Em nome de Jesus. Amém. E pastor Wellington, o que te motivou o senhor vir ao Japão? Qual foi o chamado, assim, qual foi o momento mais precioso, assim, o momento chave da sua vida que você decidiu ir ao Japão fazer missão aqui? Na verdade, eu vim ao Japão em 2005, com os mesmos projetos que todo mundo, ou que a grande maioria. Eu vim para trabalhar com a minha família. Minha esposa é descendente, eu não sou, e viemos com o objetivo de trabalhar e conquistar atingir os nossos objetivos na vida familiar e na vida material. Porém, chegando aqui, quando eu cheguei aqui no Japão, eu era cooperador, e chegando aqui, nós vimos a necessidade da obra, e que com aquilo que Deus havia me dado, eu poderia contribuir com a obra do Senhor aqui no Japão. Desde então, o projeto que tínhamos de simplesmente trabalhar, congregar e
como muitos pensam hoje, ganhar o meu dinheiro e depois ir embora, esse projeto, com o passar dos anos, ele foi sendo deixado de lado e a prioridade passou a ser a obra do Senhor. Ok. Amém. Glória a Deus. Como tem muitos, né, que realmente, como você mencionou, vêm ao Japão como decassegues para conseguir uma vida melhor. E eu acho que a maioria dos cristãos que estão no Japão aqui, vou dizer que a maioria são cristãos que aceitaram Jesus aqui no Japão, né? Muitos pastores que hoje que estão pastoreando igrejas, eles são pastores que se converteram aqui no Japão, né? Eu conheço alguns pastores que hoje estão pastoreando que aceitaram Jesus na igreja onde nós iniciamos, né? Aqui no Japão, na igreja que nós estávamos trabalhando. Nós viemos ao Japão faz 28 anos atrás e nós iniciamos a igreja aqui em Hamamatsu e muitas pessoas se converteram nessa igreja que nós iniciamos e hoje eles estão pastoreando, né? Então fica assim, falei, nossa, como Deus faz, né? Eles estavam Jesus na nossa igreja e hoje estão pastoreando outras igrejas, né? E assim, tem muitos outros também que, né, eu acredito também, não sei se o senhor também, mas já teve essa experiência, né, de pessoas se converter na sua igreja e já estar pastoreando, né? Sim. É muito lindo, né? Dentro do nosso ministério mesmo tem várias pessoas, e eu sempre cito um em especial que ele aceitou Jesus numa das festividades que eu estava pregando na igreja. Ele estava nessa igreja, aceitou a Jesus e hoje ele é o pastor dessa igreja. Que legal, né? E eu tive o privilégio de acompanhar todo o crescimento ministerial dele até chegar aonde ele está hoje. Glória a Deus. E o que te fez você se motivar? O que te fez você escolher esse tema de hoje, da live, né? Porque as pessoas, como você disse, as pessoas estão sedentas, estão precisando de ouvir algo, né, dessa visão que o senhor teve. Mas por que o senhor escolheu esse tema? Deixa eu falar antes, interrompendo aqui o pastor. Quem que escolheu o tema fui eu, irmão Yukio. Apesar de a gente ser um grupo, uma equipe, acho que estamos faltando um pouquinho com as comunicações. Mas fui eu que escolhi. Nosso pastor Wellington, ele disse assim, olha, pode escolher o tema que vocês quiserem, vocês sentirem que ele não está dentro. E eu decidi falar sobre o Espírito Santo, porque eu acredito que é o Espírito Santo é que prepara a igreja para a salvação, para o encontro com o Cordeiro. Então, eu achei de muita importância a gente falar um pouco sobre esse nosso preparador, ou esse nosso consolador que a Bíblia nos ensina. Então, eu quero já estar fazendo uma pergunta para o pastor Wellington. Como que o senhor define o Espírito Santo? Eu defino o Espírito Santo como sendo Deus. Sim. Porque, embora em algumas denominações ele seja tratado como uma força ativa, a Bíblia, ela nos mostra de uma forma muito clara que ele é Deus. Ele possui atributos exclusivos de Deus, ele é divino, a Bíblia mostra a sua divindade, mas ele também é uma pessoa. E é aí que está o grande problema que eu digo hoje dentro da igreja. É que muitos de nós cristãos temos o Espírito Santo, ou enxergamos o Espírito Santo, somente no mover pentecostal.
Sim, na pastor. hora dos dons, ou nos dons, nas revelações. Porém, a Bíblia mostra que o Espírito Santo ele possui elementos que são característicos de uma pessoa. Sim, Ele é sensível, a Bíblia diz que ele se entristece. A sim, Bíblia, a Bíblia vai dizer que ele tem vontade própria, que ele tem intelecto, que ele tem raciocínio. A Bíblia vai mostrar isso. E nós precisamos tratar o Espírito Santo como pessoa. Às vezes as pessoas têm o costume de revelar segredos aos melhores amigos. Eu acredito que 90% ou até 100% das pessoas que estão nos acompanhando tem sim, aquela pessoa que você diz que é o seu melhor amigo. E você confidencia os seus segredos, os seus maiores segredos, ou aqueles segredos que, às vezes, nem o cônjuge sabe. Você revela ao seu melhor amigo. E se esquece de confidenciar esses segredos ao Espírito Santo, de conversar com o Espírito Santo, de tratá-lo como uma pessoa que ele é. É verdade. sim. Pastor, como que a gente faz para a gente receber, para a gente ter esse Espírito Santo? Pois o texto que nós lemos diz que ele ficará conosco para sempre e que o mundo não o pode ter. Se o mundo ou não pode ter, quem é que pode ter e como que a gente faz para a gente ter esse Espírito Santo? O mundo não pode ter, o mundo não o conhece. O texto Sim, diz que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. sim, Quem pode receber? Os cristãos. Quem pode receber? Aquele que entrega a sua vida a Jesus. sim, Quem entrega a vida a Jesus, o texto bíblico vai nos mostrar isso, que passa a ser morada de Deus. E por que que eu disse no início aqui, que o Espírito Santo é Deus? Porque quando a gente lê 2 Coríntios, vamos lá, vamos abrir lá. sim. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos crentes de Corinto, capítulo 3. Qual capítulo? Qual? Capítulo 3, 3, ok. Procurei. versículo 17. Capítulo 3, versículo 17. O texto diz assim: ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, A aí liberdade. há liberdade. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, porque esse versículo, no meio pentecostal, durante Sim. muitos anos, no nosso meio pentecostal, durante muitos anos ele foi mal interpretado. Sim. Porque muitas pessoas usavam esse texto, ou usaram este texto para apoiar manifestações ou modo de extravasar a alegria do Espírito, usando como base esse texto, dizendo: aonde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Então a pessoa saía correndo no meio da igreja, saía gritando no meio da igreja, fazendo aviãozinho no meio da igreja. Veja Sim. bem,
Esse texto não tem nada a ver com isso. Sim. A liberdade que há aqui, onde há o Espírito do Senhor, é vida liberta. Entendi. É liberdade do pecado. Libertação. O Sim. texto, se você ler, se os irmãos acompanharem, lerem todo o capítulo 3, vocês vão perceber que Paulo, em momento algum, ele fala de manifestação, ele fala dessas manifestações pentecostais. Paulo está citando a nova aliança. Tanto é que o versículo 18, Paulo vai dizer, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Espírito, como pelo Senhor, o Espírito. Paulo fala de transformação. Paulo não fala de manifestação. Entendi, pastor. Entendi. E o versículo, ele começa dizendo, lá no 17, o Senhor é o Espírito. O Espírito é Deus. Quer ver outro texto? Sim. Atos dos Apóstolos. Capítulo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, o versículo 3 e o versículo 4. O texto diz assim: Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Veja bem, ele começa falando que Ananias mentiu para quem? Espírito Santo. Ok, versículo 4. Conservando-o porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Sim. Pedro. Primeiro ele fala que estava enganando o Espírito Santo, aí ele fala, você está enganando a Deus. Exatamente. Como ele se coloca os dois fossem a mesma figura, pessoa. a mesma. Sim. Exatamente. Sim. E no próprio texto que nós lemos, Sim. o texto que é a base da nossa reflexão, lá em João, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, Sim. capítulo 14, versículo 16, Jesus diz, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Sim. Essa palavra outro, no texto grego original do Novo Testamento, é alon. E alon significa outro da mesma espécie. Sim. E consolador, vocês sabem, é paracletos, que quer dizer aquele que é chamado para estar ao lado de alguém e ajudá-lo. Então, veja bem, quem foi chamado? Aquele que é da mesma espécie, da mesma essência. Porque essa palavra outro, ela tem uma outra palavra no grego, que é héteros, que é outro de espécie diferente. Mas aqui no texto do Evangelho, segundo escreve João, é alon, outro da mesma espécie. Então, o Espírito Santo é Deus, e não uma força ativa. Tá. Então a gente tem que aceitar a Jesus para a gente receber esse Espírito Santo. Exatamente. Aí tá. Uma vez recebido esse Espírito Santo, obrigatoriamente a gente tem ele para sempre, como diz o texto, ou tem alguns cuidados que a gente tem que tomar para que ele
para que ele, eventualmente, ele não se afaste, por exemplo. Veja bem. Sim. Precisamos, sim, tomar alguns cuidados. O Espírito Santo ele vai passar no momento em que nós entregamos a vida a Jesus, ele vai passar a morar dentro de nós. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, Paulo vai dizer, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo vai dizer isso, ele habita dentro de nós. Agora, o que precisamos entender e tomar bastante cuidado? Porque como ele também é uma pessoa, e a Bíblia vai dizer isso, que ele é uma pessoa, Efésios 4:30 vai dizer, não entristeçais o Espírito do Senhor, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, entristecer está ligado a sentimento, e isso é característica de pessoa. Ele pode se entristecer com as nossas atitudes. Sim. E o que acontece? Quando eu falo sobre isso, normalmente eu uso o exemplo de um copo d'água. Você pega um copo com água, você enche um copo com água e você começa a colocar sujeira dentro dele. Você começa a colocar terra dentro desse copo d'água. O que é que vai acontecer com essa água? Vai ficar suja. Ela vai ficar suja. Sim. Conforme a quantidade de terra que você for colocando, a tendência é a água sair. Sim. O que vai predominar é a terra. É a sujeira. Entendi. Então, o que é que nós temos que cuidar? Cuidar para que questões externas, questões que mancham, que contaminam a nossa santidade, o nosso relacionamento com Deus, não venha entristecer o espírito a ponto dele ser sufocado pelas minhas vontades, pela minha carnalidade, pelo meu querer. Sim. Entendi. Então, o cuidado deve ser tomado. É como um carro novo. Se você não fizer uma manutenção periódica, vai chegar um momento que vai haver um desgaste de peça e o carro vai ter problema. Sim. Você precisa cuidar. A vida espiritual precisa ser cuidada. Então, quanto mais a gente cuida do nosso espiritual, mais ele fica evidente em nossas vidas. Exatamente. Ele vai trabalhar dentro de nós. O Espírito Santo, e essa é a grande ênfase no Novo Testamento. Sim. No Antigo Testamento, na lei, a lei trata com o exterior do homem. Com o exterior do homem. Mas o Novo Testamento, ele trata com o interior do homem. Sim. Por quê? Porque o Espírito Santo está habitando dentro de nós. Então, tanto é o versículo 18 que a gente leu da segunda carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 3, diz que nós vamos sendo transformados de glória em glória, como que um espelho. Então, nós vamos observando a nossa imagem no espelho. E para que eu observo a minha imagem no espelho? Para que eu possa fazer a correção de alguma coisa que houver. Você olha o espelho, você vai... Autocrítica. Exatamente. Você olha o espelho para você pentear um cabelo, vocês que têm, eu não tenho esse problema. Para vocês que têm,
pentear um Sim, cabelo para você não sair desarrumado e tudo. sim, Então, o espelho mostra quem eu sou, como eu sim, estou. O sim, Espírito Santo, ele vai fazendo esse trabalho de nos moldar, de trabalhar, de nos limpar. Qual é o sim, objetivo dele? E qual é o propósito dessa transformação? Nos sim. deixar ou nos fazer semelhantes a Jesus. Entendi, entendi. Eu lembro que essa passagem, esse comentário que o senhor fez agora, que o Espírito Santo de Deus ele nos trabalha, nos molda, como diz lá em Jeremias 18, né? O vaso e o oleiro. Né? Quando o oleiro ele vai montar e fazer o vaso, ele quebra, ele amassa, ele refaz tudo, né? Tudo do início. E isso me fez lembrar do início de tudo, né? Do primeiro amor, lá no jardim, quando Deus ele criou o homem, no sopro de vida, e ali estava o homem, né, caminhando sobre a terra, e ali fez do homem do homem a sua disjuntora, né, a sua esposa, a Eva, e eles eram pessoas que estavam ali caminhando, tinham intimidade com Deus, né? A Bíblia fala que Deus fez o homem segundo a sua imagem e semelhança. E aí a gente pensa que somente no físico, não é, na verdade, é no sentido espiritual, é na beleza da santidade, né? É na pureza que Deus fez o homem, né? E Exatamente. isso foi tirado isso do homem lá no jardim. E Cristo veio e deixou o Consolador para que refazesse isso, né? Como o oleiro faz o vaso. E assim também somos nós, né? E nós temos nós representamos os vasos e há vários vasos, eu falo em português, e há vários vasos de diferentes modos. E Cavados ali e tem vasos. vasos de honra, vasos de desonra, tem vasos bonitos, outros vasos pequenos, vasos gordinhos, magrinhos. Então, ali é vários vasos. E Deus, ele trata cada um segundo a sua necessidade. Vai moldando ali, né? E eu vejo que hoje em dia a Igreja do Senhor, eu me incluo nisso, né? Todos nós nos incluímos nisso. Precisa dessa moldura, né? Desse trabalhar de Deus. Porque como ninguém é perfeito, como você disse, quando nós olhamos no espelho, nós olhamos no espelho para nos refletir, para ver aquilo que está de errado, para ver aquilo que está, né, precisa ser consertado ou precisa ser tirado, né? E ninguém vai para fora de casa depois de um banho, quando vai para a igreja, ninguém sai de casa sem olhar no espelho, ninguém, não existe isso. Hoje em dia não existe isso. Todo mundo se olha no espelho para ver se está bem ou não. E, só a diferença é que o espelho só você vê os seus defeitos, né? Ninguém mais vê, né? Mas Deus ele olha, né? E contempla, né? O seu defeito, o seu interior. E E isso ele é uma coisa contempla. muito importante. É verdade. Você disse algo muito, muito interessante. Quando a gente olha no espelho, somente eu vejo o que está errado ali. E isso é interessante. Por quê? Verdade. Porque isso mostra o quê? Que cada um de nós sabemos aonde estamos errando, aonde precisamos ser trabalhados. O que Deus precisa trabalhar em nós? Cada um de nós sabe, nós sabemos. Aí eu vejo às vezes crente dizer: Senhor, no que eu estou errando? Você sabe no que você erra. A gente sabe, pastor. Pastor, a gente sabe, pastor. Eu sei, pastor. Mas às vezes a gente é teimoso, às vezes a gente se faz de cego, surdo e mudo, mas a gente sabe, pastor. Felizmente, graças a Deus, a gente sabe. Às vezes a gente não admite, mas que a gente sabe, a gente sabe. Eu não sei quando não sei quando é as outras, no caso das outras pessoas, mas no meu caso, meu pastor, eu sei aonde que está a minha falha, eu sei aonde que eu preciso de melhorar. E se eu for sincero, eu vou admitir. É isso aí. É isso aí. Olha como é interessante. Olha como é interessante. E
qual tem sido a grande razão pela qual muitas pessoas não têm prosperado na vida espiritual? Qual é a grande razão? Sim. Eu não deixar ser moldado por Deus. Sim. Eu reconheço o meu erro, eu sei a minha falha, Sim. Deus começa a trabalhar, mas Sim. eu não deixo. Sim. Eu coloco limites em Deus. Sim. E isso tem impedido muitas pessoas de alcançarem o que Deus prometeu. Sim. Porque o maior impedimento para que as promessas de Deus se cumpram na minha vida sou eu mesmo. É verdade. Agora, Sou eu mesmo. a pergunta que eu gostaria de fazer para os ouvintes que estão aí nos assistindo, né? E que vão nos assistir futuramente. Os ouvintes podem fazer as perguntas. Dá Você que, alô aí você que para está aí, né, nos assistindo, eu gostaria de fazer a pergunta para você e para que você também interaja. Né? Mas antes de você interagir aí conosco, né, compartilha aí essa live, né, todos os grupos do seu WhatsApp, do seu Messenger, do Instagram, porque assim Deus vai abençoar muitas vidas. A pergunta né, qual a imagem que tem refletido no seu espelho que você tem visto, né? Qual é a parte de você que está fora do lugar que você está arrumando, né? Então, só você sabe qual é. Então, qual é, né? Então, é o momento de você, antes de você ir para a casa do Senhor, é você se arrumar, né? Se ajeitar para que não vá dessa forma, né? Então, antes de você adentrar a presença de Deus, né? Você tem que se arrumar. Então, deixa para você para essa meditação aí, né? Qual é a falha, qual é o erro, qual é a parte da sua vida que você precisa ser arrumado, né? Que está refletindo de errado no seu espelho, né? E o pastor estava falando, né, sobre isso e é uma reflexão muito, na verdade, profunda isso aí, né? Porque o Espírito Santo do Senhor, a Bíblia nos fala que ele geme com gemidos inexprimíveis, né? Ele é o nosso consolador, né? O próprio Jesus falou que eu deixarei o consolador para estar com vocês todos os dias, né, da sua vida, né? Então, o nosso melhor amigo, né, é o Espírito Santo de Deus. É ele que nos suporta, é ele que nos aguenta, é ele que nos ajuda, é ele que tem a paciência de nos ensinar. Porque, olha, tem gente... Eu sou... Algumas vezes eu acho que eu acho, não tenho certeza do trabalho da Espírito Santo de Deus, que ele deve... Acho que se ele fosse carne e sangue como eu, acho que ele me daria uns tapas, sabe? Mas eu louvo a Deus porque Deus nos amou primeiro de uma forma tão mensurável que ele fala em João 3,16 que deu o seu único filho Jesus Cristo para morrer naquela cruz por nós e ali Jesus Cristo deixou o seu consolador, né? Para que hoje nós fôssemos moldados até a Cristo, né? Até a Deus no seu trono. Então, é maravilhoso isso. Sim. O pastor, aproveitando o gancho que a gente levantamos sobre a gente se ver no espelho, tá? Antes, o pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem se expressar, podem ficar à vontade, tá? Fazem aí as suas perguntas que a gente apresenta tudo para o nosso convidado de hoje. Mas, aproveitando o gancho... Você falou no espelho. Não é no espelho, é no espelho. As pessoas vão achar que está vendo nu-se no espelho. A sua forma que você expressou eu nem reparei. Tá bom. Quando a gente se olha no espelho, a gente faz aquela autoanálise. Uhum. Vamos supor que eu fazendo uma autoanálise, eu vi que eu tenho erros nisso, nisso e nisso.
O que eu tenho que fazer para o Espírito Santo me moldar? Pastor. O que eu preciso fazer? Sim. Algo muito interessante. Sim. Porque o que leva uma pessoa a andar? Vamos usar o exemplo. O que leva uma pessoa o que leva uma pessoa a viver uma vida cristã e não haver nela mudança. Sim. Não se deixar moldar por Deus. É algo muito, digamos, simples e interessante quando a gente fala. Sim. A obediência a Deus. E não haver nela mudança. A obediência à palavra de Deus. Eu preciso entender, e os irmãos que nos assistem precisam entender, que Deus ele se comunica conosco de várias formas, Sim. mas o que nos limpa é a palavra. O próprio Jesus disse isso. Ele disse aos discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Ele, na oração sacerdotal de João 17, Sim. ele disse ao Pai, orando ao Pai, ele disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Sim. Então a palavra é a verdade. É ela que me molda. É ela que me transforma. E a obediência à palavra é o que caracteriza o meu amor para com Deus. Sim. Porque as pessoas dizem: eu amo a Deus. Vocês, eu tenho certeza que, assim como eu, já ouviram N pessoas dizerem: Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas daí 5 minutos a pessoa está fazendo algo que é contrário à palavra de Deus. E aí eu pergunto: que amor é esse? Olha o que Jesus diz. Aí mesmo no capítulo 14 do Sim. Evangelho que João escreve, lá no versículo 23, olha o que Jesus diz. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Olha só. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Percebam uma coisa. Segura um pouco aí. Sim. Guardar aqui, o verbo guardar aqui, não quer dizer guardar e eu não sei mais aonde está. Não é engavetar, né? Exatamente. Não é Guardar engavetar, aqui. não é? Exatamente. Sim. O texto original no grego, o verbo guardar aqui no original do grego, ele tem um sentido de observar. Guardar no sentido de observar, de colocar em prática. Sim. Então, Jesus diz: se alguém me ama, Sim. guardará a minha palavra. Se alguém me ama, ele vai obedecer a minha palavra. Aí o texto segue: e meu Pai o amará. E viremos Sim. para ele e faremos nele morada. Oh, glória. É simples o texto. O entendimento É plural, desse né? texto. Exatamente. Viremos. Viremos e faremos nele morada. Aqui nós Sim. encontramos a Trindade divina Sim. habitando no homem. Agora, mediante a quê? Oh, glória. Mediante a
a Que obediência bênção, à pastor. palavra do Senhor. Então, quando eu obedeço a palavra, eu sou Caramba, que moldado por profundo. ela, eu sou trabalhado por ela, o Senhor faz morada em mim e eu tenho comunhão com ele. Esse é o grande propósito pelo qual Jesus veio ao mundo. Jesus veio ao mundo para Sim, trazer a criatura de volta ao Criador. O que nós estamos lendo aqui, nada mais, nada menos é do que o novo nascimento. É ser sim, gerado pela palavra. E esse é o problema que muita gente sim. não consegue entender hoje dentro da igreja. E desculpe-me dizer assim, mas eu sou pastor, como eu disse, Sim, há 14 anos, desde 2007 eu pastoreio igreja. E muitas pessoas, de uns anos para cá, têm entrado na igreja e têm sim, simplesmente assistido o culto, sim, como se senta no sofá da sala e se assiste sim, um filme, se assiste um seriado. E culto não se assiste, culto se presta, culto se oferece a Deus. Então eu tenho que entrar no culto, adorar a Deus, servir a sim, Deus, glorificar a Deus, absorver o que é ministrado. E aquilo que é ministrado, quando é absorvido por mim e aplicado na minha vida, gera resultado. Eu sou transformado. Ô, glória. Ok? Ô, glória, pastor. É verdade isso aí. Ok. Âncora, tem alguma pergunta? Eu ainda tenho aqui, Fica à mas, vontade, Cléber. Eu sei que você está cheio de perguntas aí. Pode falar, Cléber. Vou deixar você falar. ok? Eu tenho um monte. Eu gosto muito sobre o assunto do Espírito Santo. Eu sou apaixonado. O pastor, Tanto a é que, Bíblia né, diz. pastor, ele ama tanto essa palavra do Espírito Santo, né, que, de Deus, que ele nem falou ele que fez o tema. É, o, o, o pastor, a Bíblia diz que, em vários termos, em vários textos, que fulano foi cheio do Espírito Santo, outro fulano estava cheio do Espírito Santo. Paulo diz que para nós enchermos do Espírito Santo, o que significa encher, ser cheio do Espírito Santo? Significa basicamente ser controlado por ele. Sim, Significa basicamente isso. sim. É Ser o que cheio do o senhor Espírito. falou. Exatamente. Da, É o Espírito tomar conta da minha vida. É viver a plenitude do Espírito. É a morte do eu, sim, é a morte do eu, sim, da minha carne, da minha sim, vontade, e sim, viver para Deus. sim. Isso é ser cheio do Espírito Santo. De uma forma bem resumida e bem Resumido. básica, é isso. Amém. Amém. Porque quando eu estou cheio de alguma coisa, eu estou totalmente tomado por aquilo. Sim, A pessoa é embriagada. Ela está vivendo, ela está naquele momento sob função do álcool. sim, Ela está alcoolizada. Ela não perde sim, a consciência. Ela sim, sabe o que faz. sim, Mas ela está agindo de forma que em estado normal ela não agiria. sim, Ela está totalmente tomada pelo álcool. A sim, pessoa cheia do Espírito Santo, ela é alguém que está vivendo no Espírito. As coisas sim, deste mundo não faz mais, não traz mais nenhum agrado para ele sim, ou para ela, para sim, essa pessoa.
A única coisa que lhe agrada, que lhe satisfaz, são as coisas de Deus. Sim. Pastor, a gente vê aí bastante manifestações do Espírito Santo. As pessoas pulam, às vezes falam alto, etc. e tal. Eu queria saber uma coisa. Quando estamos sobre o efeito do Espírito Santo, como o senhor disse, que é um pouco diferente quando estamos embriagados, estamos sobre o efeito do álcool. Quando estamos cheios do Espírito Santo, estamos sobre o efeito do Espírito Santo. Para que a gente não o confunda. Quando a gente perde a consciência, quando a gente diz assim, nossa, eu estava cheio do Espírito Santo, mas eu não consegui me controlar. Isso ainda é ser cheio do Espírito Santo, quando a gente perde totalmente o nosso controle. Veja bem. Sim. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem que num culto pentecostal tiveram N reações. Sim. E depois a pessoa dizer, eu não me lembro. Sim. O Espírito Santo não rouba a consciência de ninguém. Era aí que eu queria chegar. Quem rouba a consciência é o demônio. Sim. O Espírito de Deus habita no nosso espírito. Você quer ver um exemplo? Sim. A gente vê nos nossos cultos pentecostais aquela pessoa que recebe uma mensagem profética. Sim. E aí ela sai correndo lá no meio do culto e entrega a profecia, vamos supor, entrega uma profecia para você no meio do culto, para todo mundo ouvir. Sim. Eu recebi a profecia para te entregar. Deus me disse, diga ao Cleverson isso, isso e isso. Sim. Mas eu posso entregar a você quando eu quiser. Eu não preciso, obrigatoriamente, no meio do culto, interferir o culto, entregar a profecia para você. Eu posso, terminando o culto, chamar você à parte e entregar a profecia. Paulo fala isso. Paulo diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Sim. O que Paulo está dizendo? É esse controle. Eu estou cheio do Espírito, eu posso chorar, eu posso dar glória a Deus, eu posso levantar a mão, sim. Eu posso sair correndo dentro da igreja. Agora, isso sou eu. É a minha maneira de extravasar a alegria que eu estou sentindo. Existem pessoas que estão cheias, que estão sentindo a alegria do Espírito e estão sentadas no seu lugar, dando glória a Deus, adorando a Deus, louvando a Deus, sem fazer nenhum estardalhaço no culto. Isso é pentecostalismo. Sim. Isso é pentecostalismo. Entendi. Só que esse é o pentecostalismo clássico. Sim. E não o que muitas vezes nós vemos hoje, que na maioria das vezes, são manifestações humanas que nada tem a ver com o Espírito, porque você vai ver essa mesma pessoa que pulou, que gritou, que rodopiou no culto no domingo, falar palavrão na segunda-feira na fábrica. Entendi. E aí eu pergunto, que enchimento é esse?
Que espírito está enchendo esse povo? Acho que o vaso estava furado, né? Exatamente. Entrou o óleo e saiu. Pois é. Entendi. E o espírito, ele tomando conta da nossa vida, ele nos transforma. Sim. Ele nos transforma em nova criatura. Sim. Entendi. Outra coisa. Enquanto antes de você continuar, posso falar? Pode falar. Ok. Quero falar aqui. Quero dar bem-vindos. Desculpa, gente, desculpa. Quero dar bem-vindo aos irmãos que estão aqui nos assistindo, né? Aqui nosso irmão Anderson Rios, seja bem-vindo, você que está nos assistindo. Ao nosso irmão Ângelo Hamamoto, com a sua esposa Vanessa. Ao nosso irmão William Miyagi, também seja bem-vindo com sua família. A irmã Eliane Carneiro, lá do Rio de Janeiro. A Simone Gonçalves, minha prima, lá de Três Rios, Rio de Janeiro. Ao prefeito Adilson Rezende, lá de... Maquinohara. Ao Rafael Toledo, lá do Rio de Janeiro, pastor Rafael Toledo. Semana que vem ele vai estar com a live conosco, dando seu testemunho, uma palavra abençoada. Ao Pedro também, seja bem-vindo, Pedro, meu irmão Tarô, que esteve aqui passando, disse que está agora no Uber. Né, o pastor Jensen Costa, que esteve aqui na live passada conosco também. Ao Michael Simprório Queiroz, nosso amigo de infância que temos juntos. Ele era coleguinha do Clésio quando eu olhava eles no grupo das crianças lá no Brasil, né, junto com a sua irmã, ali, a Eliane. Também a missionária Rosélia Takayama, bem-vinda, né, ao Antes do Rio, já falei. Ao Ronaldo Nakati, a irmã Elisa Almeida, missionária do Senhor. Né, Naoki Santos, a Rosângela Rezende, ao pastor Eliseu de Leão Barbosa, lá de Toyohashi, né, a Karen, e a todos vocês que estão aí nos ouvindo. Né? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deixa aí sua mensagem, deixa seu comentário. Simone, minha prima, amo você demais. Né, vocês todos aí que estão assistindo, né, compartilha aí com seus amigos para que também sejam abençoados. Né, aqui, vocês chegaram agora, tá o pastor Wellington Rodrigues falando sobre o Espírito Santo de Deus. Se você ainda não assistiu anteriormente nos vídeos, depois vai estar gravado, você vai lá, assiste com calma, que Deus vai falar com você grandiosamente. Cléber, agora você pode falar. Amém. Pastor, a Bíblia diz que existem dons espirituais e que o Espírito Santo o distribui para a igreja como quer. Esses dons espirituais, tem lá a lista dos 9 dons, ou profecias, línguas estranhas, interpretação escura, tal. Há quem diz que esses dons espirituais estão já enterrados, que foram para a igreja primitiva, a igreja de antigamente. Hoje em dia, esses dons não existem mais. Há quem diz que sim, esses dons são para a atualidade também. Como que o senhor entende isso? Bom, vamos lá. Ô, Glória, vamos embora. Só um minutinho aqui. Olha só. Por favor. Eu vou responder lendo o que Jesus falou. Sim. Então, quem vai responder a sua pergunta é Jesus. Sim. Evangelho segundo escreveu Marcos. Marcos, capítulo 16. Sim. Versículo 14 até o 18, para a gente entender bem. Sim. Diz assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito
aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Aí Jesus vai começar a dizer que sinais vão acompanhar quem crê. Sim. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará dano, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Sim. Isso aqui é dom. Sim. Então, Jesus ele vai dizer para nós o quê? Estes sinais seguirão aos que creem. Sim. Se estes sinais seguirão aos que creem, então eles não cessaram. Sim. Cessa se eu não crer. Cessa se eu não crer. Sim. Se eu deixar de crer nos sinais, Sim. eles não vão acontecer. Sim. Agora, enquanto eu creio, enquanto eu estou profundamente conectado com Deus e crendo, os sinais me seguem. Os sinais Entendi. me seguem. Porque se a gente não crê na contemporaneidade dos dons, então eu digo que as igrejas pentecostais estão perdidas. Né? É verdade. Né? Entendi. Como explicar? Como explicar isso? Não tem, São não dons. tem, não tem. Assim, as pessoas dizem que esses dons foram enterrados, que era para as igrejas de antigamente, mas eles não citam texto. Tem algum texto, alguma passagem bíblica indicando assim que, poxa, esses dons então acabaram aqui? Tem alguma coisa assim? Não. Não tem, né? Eles Não. apenas não creem e dizem isso sem base bíblica alguma. Sem base bíblica alguma. E outra? Entendi. E outra? Sim. Eu não posso estabelecer como doutrina Sim. aquilo que eu encontro em um único versículo. Sim. Para eu estabelecer isso como doutrina, ele precisa ter um conjunto de versículos Sim. que me façam entender que me façam chegar a esse raciocínio. Sim. Eu não posso pegar um texto isolado e dizer que os dons cessaram. O que muitos dizem, e eu já ouvi até algumas pessoas dizerem isso, que em 1 Coríntios capítulo 12, 12, 13 e 14, Paulo proíbe falar em línguas estranhas. Sim. E eu não encontro isso. Paulo é forçação de barra, né? Porque eu li forçação também, de barra. Eu já escutei também, mas se a gente lê atentamente, a gente vê que Paulo não está proibindo nada. Pelo contrário, Sim. Paulo incentiva Sim. a falar em línguas. Sim. Paulo não diz para não falar em línguas. O que Paulo está tratando ali é sobre a ordem no culto. Sim. Simplesmente isso. Porque Sim. a igreja de Corinto era uma igreja que tinha todos os dons. Paulo vai dizer isso. Nenhum dom vos falta. Porém, era uma igreja imatura. Não sabia como usar os dons. Não sabia como usar os dons. Sim. E era também uma igreja carnal. Sim. E aí a gente entra numa outra questão. Que as pessoas associam santidade a dons. E isso não tem nada a ver. É verdade, pastor. Isso não tem nada a ver. Porque a igreja de Corinto tinha todos os dons
E Paulo vai dizer para eles: eu não pude falar com vocês como espirituais, senão a carnais. Porque se vocês estão brigando entre vocês, estão divididos entre vocês, vocês são o quê? Carnais. Verdade. O Jesus. próprio Cristo disse que naquele dia iam chegar diante dele pessoas dizendo: Senhor, em teu nome profetizamos, expulsamos demônio, curamos. E Jesus vai dizer o quê? Sim. Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Jesus. Não significa que só os carnais é que tem esses dons, né? Não, Não, né? não, Ok. não. Os carnais também podem ter esses dons. Também podem ter esses Sim. dons. Também podem ter esses Entendi. dons. E aí, Entendi. Cleverson, Sim. e irmãos que nos assistem, Sim. as pessoas precisam entender a diferença Sim. entre ser usado por Deus e ser morada de Deus. Sim. Ser usado, Deus usa quem Ele quer. Sim. Deus usa o ímpio para abençoar o crente. Sim. Deus usou uma mula para falar com o profeta cego. Sim. O que as pessoas não conseguem compreender é isso. Sim. Querem ser usadas por Deus. Isso é maravilhoso. Sim. Isso deve ser buscado. Sim. Mas antes de ser usado por Deus, precisamos buscar ser morada de Deus. Refletir Cristo por onde passarmos. Sim. E isso acontece mediante a quê? Mediante o fruto do Espírito. Amém. O fruto Entendi. do Espírito é o que me assemelha com Jesus. O fruto do Espírito é para minha edificação. Se você observar, o único dom espiritual citado por Paulo que edifica a nós mesmos é o dom de língua. Sim. Ele diz: quem fala em línguas não fala aos homens, fala a Deus. E a si mesmo se edifica, porque está falando com Deus em mistérios. Agora, Sim. os dons são para a edificação da igreja. Entendi. Entendi. O pastor, vamos ler a mensagem aqui que o nosso diácono Anderson deixou. Ele diz assim: Pastor Wellington, muitos acreditam que ser cheio do Espírito Santo é pular, gritar, e quando vem um irmão no canto quieto, só dando glória, esse tá vazio. O que o pastor fala sobre esse tipo de pensamento? Eu digo que esse pensamento não tem nada a ver com o evangelho. Sim. Esse pensamento é um pensamento puramente mundano. Não tem base bíblica, né? Não tem base bíblica nenhuma. Sim. Às vezes, o irmão que está lá quietinho no canto, só dando glória, ele está mais cheio do que quem está pulando. Como eu Sim. disse anteriormente, quem está pulando na igreja muitas vezes no domingo, na segunda-feira, está na roda dos escarnecedores. Sim. Está falando palavrão. Sim. Tá adulterando. E está falando em mistério. Está pulando da igreja. E o irmão que está no canto só dando glória, no outro dia, ele está refletindo Cristo por onde ele passa. Ele está ganhando almas para Jesus. Com o seu testemunho. Não falando. Às vezes, sem falar nada. Sim. As pessoas vão olhar para ele e dizer: o que você tem de diferente? O que está acontecendo? O que você tem o que tem de diferente na sua vida? Entendi. Tá entendendo?
Então, esse é o X da questão. Amém. Amém. Nem sempre pular está ligado com espiritualidade. Entendi. Então está aí explicado aí como o pastor Wellington pensa sobre aquelas pessoas que acham que ser cheio do Espírito é só pular e gritar. Amém? Acredito que hoje eu falei demais. Eu tô vendo aqui o nosso âncora meio enciumado aí, porque eu peguei aí a parte dele, amém? Mas eu vou me calar por aqui. Âncora, nosso tempo já está bastante avançado. Pode assumir agora, daqui para frente, por favor. Sim, já tá ficando tarde, realmente, né? Os irmãos têm que amanhã trabalhar, Sim. tem que valer as coisas. Tem os irmãos também que estão assistindo também vão dormir. Sim. E os que estão no Brasil vão trabalhar também, estão trabalhando. Mas quero dizer para o pastor Wellington Rodrigues que estou muito feliz que ele tenha recebido nosso convite, aceito nosso convite, se disponibilizado por estar aqui conosco, né, assim, falando da palavra, do amor de Deus. A palavra de Deus nunca volta vazia, né, e a gente estamos aprendendo cada vez mais. Cada um que entra aqui nessa live é para nos ensinar, né, e assim aprendamos juntos. O Espírito Santo de Deus nos ensina cada vez mais. Esse título é um título normalmente abençoado, né? É um título velho, atual, né? E cada dia ele se torna atual nas nossas vidas. Verdade. E realmente é maravilhoso isso, né? Você está se disponibilizando para falar do amor de Deus, está aqui falando, né, compartilhando da palavra do Senhor. É maravilhoso nós estarmos assim com essa sede que o Cleto tem, né, de falar, cheio de perguntas. Eu gosto de falar. É maravilhoso. Todo Espírito Santo, eu gosto de falar tudo do Espírito Santo. Isso é muito bom. Dúvidas assim. Isso é muito bom. E pastor Wellington, as pessoas que estão em Guma, na região de Guma, as pessoas que queiram também entrar em contato com o senhor, mesmo não estando no Japão, fora do Japão, porque aqui tem gente da Angola, dos Estados Unidos, da Europa, da Holanda e outros lugares, Israel. Tem um monte de gente aqui assistindo a gente aqui, na verdade. Né? E para essas pessoas, assim, queria falar com esse pastor. Eu queria um conselho, uma oração com o pastor Wellington Rodrigues. Como nós fazemos para alcançar o senhor, para falar com o senhor? Pode fazer contato comigo pelo WhatsApp, pelo 080 6503 6915. Se você estiver fora do Japão, então você tem que colocar mais 81 e aí 80 6503 6915. Amém? E também aqueles que quiserem ver algumas mensagens nossas, algumas reflexões, podem se inscrever no meu canal no YouTube, pr.wellington Rodrigues. E, inclusive, eu iniciei há 2 semanas atrás, na nossa igreja, uma série de mensagens sobre a Epístola Universal de Tiago. E aí eu falo sobre Tiago, a Epístola da Fé Ativa. Então, quem quiser, se inscreva no canal e assista também. Eu estou no Spotify, também pode procurar pelo mesmo nome, pr.wellington Rodrigues, e você vai me encontrar no Spotify. Às vezes a pessoa não pode assistir a mensagem, mas pode ouvir a mensagem. Então, vai no Spotify, procura lá, pastor Wellington Rodrigues, que você vai me encontrar lá e vai ser edificado pelas mensagens que nós temos ali, tá bom? Maravilha, pastor. Você que está aí no Brasil, a minha prima Simone falou assim, eu estou no trabalho,
como foi bênção. Ela falou, como foi bênção essa live para mim. Muito obrigado, irmãos, né? Glória a Deus. E assim, eu creio que muitas outras daqui foram abençoadas também, né? Também quero saudar nosso irmão Alexandre Kojo de Cato. Também seja bem-vindo, nosso irmão Alexandre. Nossos irmãos aí que estão assistindo também, que não está mostrando aqui, mas estão assistindo também. A minha prima Beatriz está desde o começo, né? Aí ao lado do Cleves está aí assistindo, via? Minha esposa. Seja bem-vinda também, você também, já está aí desde o início conosco, sempre está aí conosco assistindo, dando uma sugestão, muita bênção. Inclusive, irmão Yukio, convites, se alguém quiser fazer convite para estar ministrando na igreja, também nós estamos à disposição, ok? Sim, o pastor, como que a gente chega lá na igreja do Senhor? Bom, aí de Fukuroi você vai ter que vir pela Tomei, né? Sim, mas assim, tem algum ponto assim que a gente coloca no Google ou alguma coisa assim que a gente... Um ponto de referência. Ou até mesmo o endereço, número... O endereço da nossa igreja, pode colocar aí, é Gumaken. Sim. Ouragun. Oizumi-machi. Sim. Yoshida. Sim. 3379. 79. O Yubimbango, de repente alguém quer colocar pelo Yubimbango, é 370 0523. O Yubimbango é 370 0523. 23, isso. Mas se quiser também pode mandar mensagem no WhatsApp, que eu mando a localização, não tem problema algum. Sim. Amém. Perfeito. Pastor, muito obrigado por ter nos atendido. E eu tenho certeza que depois dessa live, pessoas vão estar te contactando, não só do Japão. E também, assim que possível, também nós gostaríamos de receber o senhor aqui também nos visitando aqui na nossa igreja. Eu sou de uma igreja japonesa-americana, se chama Hamatsu Kunishi Kyokai, Igreja do Salvador de Hamamatsu. Meu pastor é um pastor missionário que já está há 42 anos aqui no Japão, fazendo missão, é um pastor americano, Ben Fowler, com sua esposa Ruth Fowler. Hoje eles completam 49 anos de casados. Oh, glória! Que maravilha! My pastor, I love you so much and happy anniversary. God bless you all so very much. My pastor, Ben Fowler and Ruth Fowler. Eles são uma bênção e a igreja é uma igreja abençoada. A gente tem gente, é uma igreja internacional, tem gente de várias nacionalidades ali conectando conosco. É uma igreja que eu aprendi muito. Você será muito bem-vindo quando tiver um tempo de vir aqui nos visitar. Amém. Fazer uma mensagem também. Será um prazer. Aí, né? Vamos programar. Eu sou prega em japonês, inglês, ali tem intérprete. O Clef vem traduzir para o senhor aqui. Não tem problema. Maravilha. Eu prego em português e ele traduz para o japonês. Sim. Demora, mas eu faço. A irmã Fátima Elias também participou. A irmã Fátima, Deus abençoe a senhora também. A Nath Caneda. A irmã Nath, Pai do Senhor Jesus, glória a Deus. Pessoal, infelizmente, ou felizmente, né, mas infelizmente vai terminar agora a nossa live. Mas você que não assistiu, né, desde o início, você pode assistir depois, com calma. E muito obrigado pela participação de vocês, como sempre tem participado. Eu estava vendo aqui, pastor, nós temos mais de quase já 200 compartilhamentos, né? Maravilha. Isso fora que vai ainda compartilhar mais gente ainda, né? E as pessoas que eu compartilhei também ainda não assistiram todos ainda, mas vão assistir depois. Algumas pessoas dizendo aqui, estou no trabalho, vou assistir depois. Então Deus vai fazer um trabalho ali maravilhoso. Né? Cleverson, antes do pastor dar as considerações dele finais e da bênção apostólica, Cleverson, pode falar mais um pouquinho, pode fazer essas palavras finais. Agradecer a todos, pedir aí perdão se
se a gente falhou em alguma coisa. A maioria me reconhece aqui, sabe que eu tenho um pouquinho de dificuldade para me expressar, eu porto a gagueira, mas isso não me impede de querer falar de Deus, né? E sempre no início das lives, parece que a gente está sempre assim, ó. Mas é porque a gente fica compartilhando. A gente manda a mensagem aqui, ali, e parece que a gente somos uns maus educados, que a gente chama os convidados e a gente fica só olhando para o celular, mas como o nosso irmão Oyukio disse, que tem quase mais de 200 compartilhamentos. A maioria fui eu, compartilhando em grupos, amigos, etc. e tal. Então, não pensam que isso aí é algum tipo de falta de educação, mas porque nós ainda não temos ainda aquela estrutura de gente trabalhando por trás, nos bastidores, mas em nome de Jesus a gente vai chegar lá, a gente estamos caminhando devagar e sempre, e que Deus abençoe a todos, e excelente live de hoje, eu adorei. Espírito Santo é algo que me entusiasma muito, eu amo falar do Espírito Santo. Obrigado. Pastor Wellington, deixa eu dizer, Pastor Wellington, agora, deixa eu dizer algo, Pastor Wellington, para todos que estão aí ouvindo a nossa live, né? A função do Cleverson não é falar, tanto como ele falou hoje, é de compartilhar e colocar em ordem aí os comentários. Sim. Mas hoje ele falou, hoje ele está inspirado, ele falou, geralmente, Pastor Wellington, eu não sei se você assiste as lives, mas geralmente as pessoas mandam eu ficar quieto, porque eu falo demais. Hoje foi o contrário, né? Ele mesmo fala para mim, para de falar, deixa os outros falar. Deixa os convidados falarem, né? Ele fala para mim, né? Ele, Gutierrez, a Bia fala, todo mundo fala. Mas porque hoje eu fiquei quietinho aqui na minha. E ele falou hoje mais do que o cotovelo hoje, né? Hoje tá inspirado, hein, Cléber? Hoje ele fez o papel dele e o seu, né? Exatamente. Mas muito obrigado, pastor. Fique à vontade para dar essas palavras finais aí. Pode falar o que Deus colocou no seu coração, uma palavra de encorajamento para os ouvintes. E logo após também, por favor, pastor, se puder fazer uma oração e dar a bênção apostólica para nós finalizarmos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer vocês pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui juntos e compartilharmos um pouco do conhecimento da palavra do Senhor. Que Deus possa continuar abençoando vocês nesse trabalho, que muitas outras pessoas sejam alcançadas. E eu também me coloco à disposição para outras oportunidades, vocês, assim que quiserem, que sentirem no coração, outros temas, podem ficar à vontade, a gente, dentro da nossa possibilidade, da nossa condição de tempo, a gente está aqui à disposição de vocês. Muito obrigado, pastor. E aos nossos ouvintes, aos irmãos que estão nos acompanhando, que Deus em Cristo Jesus possa continuar abençoando a vida de vocês e levando vocês a um conhecimento mais profundo da palavra de Deus. Não se esqueça que Jesus disse que o povo erra porque lhes falta o conhecimento. Verdade. Jesus disse isso. Disse isso aos fariseus, aos escribas, às pessoas que estavam ali. Vós errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. As Escrituras e o poder de Deus. Nunca só o poder sem as Escrituras. E nunca só as Escrituras sem o poder. O poder e as Escrituras. Palavra, conhecimento e graça. Unção de Deus.
Porque conhecimento sem unção não traz mudança na vida de ninguém. Ok? Então, busquem, estudem, se dediquem. Eu sempre digo isso. Digo aos meus alunos de teologia, sou professor de teologia, eu digo isso aos alunos aqui na sala de aula e digo aos irmãos na igreja, e sempre que eu tenho oportunidade, eu sempre digo isso aos irmãos. Estudem a palavra de Deus, principalmente nos dias atuais, que são dias onde nós estamos vendo muita heresia ser ensinada e o povo se alimentando de muita comida estragada, pensando que é Deus que está falando. Amém? Deus abençoe vocês. Vamos orar? Amém. Antes pastor, orar, pastor, de dar a bênção apostólica, para finalizar, quero deixar, falar para o pessoal que semana que vem teremos, todas as quintas-feiras, para quem não sabe, semana que vem, às 21 horas, horário de Tóquio, às 9 horas da manhã, horário de Brasília, teremos a nossa live. E semana que vem temos o pastor Rafael Henrique, lá do Rio de Janeiro, né? Ele vai estar pregando, falando, é um tema maravilhoso, e ele vai contar um pouquinho do seu testemunho, que ele era um pai de santo, ele frequentava, né, esse mundo, e ali Deus resgatou ele de uma forma linda, maravilhosa, e hoje ele é pastor. Ele tem uma família, filhos, ministério, e hoje ele prega a mensagem da palavra de Deus. Ele vai falar assim, que sobre o tema, como foi tirado do Egito, né? Do Egito foi tirado, né? Da escravidão do Egito foi tirado. E na sexta que vem, isso na quinta-feira, e na sexta que vem, às 20 horas, horário de Tóquio, às 8 da manhã, horário de Brasília, estará conosco o pastor Yukio, né? Exatamente. Vai estar conosco falando sobre um tema interessantíssimo, sobre desigrejados. É que hoje em dia, né, com toda essa pandemia toda, as pessoas não estão indo mais à igreja, elas estão agora participando pela internet. E isso, elas têm... Yukio Yasaka? Exatamente. Sim. Meu amigo, homem de Deus. Benção. Homem de Deus. E nós vamos falar sobre esse assunto, né? Que hoje as pessoas estão assistindo coisas na internet que não são saudáveis. Elas estão se alimentando com comidas estragadas. E isso está trazendo uma fraqueza, uma morte espiritual para muitos. E muitos aí estão ensinando as pessoas não ir para a igreja. Ficar em casa está ótimo. Isso é errado, né? E o pastor fala tudo sobre isso de uma forma bem ampla, direta e abençoada. Então, não deixa de assistir quinta que vem, nosso pastor Henrique, e sexta que vem, o pastor Yukio, tá bom? Deus abençoe vocês. Pastor, fica à vontade de orar e dar a bênção apostólica, por gentileza. Vamos orar. Santo Deus, agradecemos ao Senhor por estes momentos que aqui passamos juntos, compartilhando um pouco mais da Tua palavra. Quero rogar ao Senhor a bênção, uma bênção especial sobre a vida de cada um dos nossos irmãos. Nosso irmão Cleverson, nosso irmão Yukio, suas famílias, Pai querido, suas igrejas, ministérios. Deus amado, este projeto desta live entre irmãos, que o Senhor possa abençoar, fazer prosperar e que através deste trabalho muitas vidas sejam alcançadas. Senhor amado, os nossos irmãos aqui do Japão, os nossos irmãos do Brasil e de outras partes do mundo que estavam acompanhando esta live, que de igual modo sejam edificados pela Tua palavra. Nós que aqui estamos, pedimos ao Senhor um restante de noite em paz, abençoados. Aos irmãos que estão em fuso horário diferente, que o Senhor possa abençoá-los de igual modo no decorrer do dia, à tarde, enfim, Senhor, que a bênção do Senhor esteja sobre o Teu povo, sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Pastor, muito obrigado, pessoal, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Tenha uma semana abençoada, um término de final de semana também abençoado. E vá para o culto, vá para a igreja, se você puder,
né? Se você não puder, né, ore a Deus, busque o Senhor, não deixe de se alimentar espiritualmente, cuidado com as pessoas, cuidado com os alimentos que você tem se alimentado, hein? Verdade. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. A todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.